Então, hoje vamos falar sobre... vou compartilhar a aula de hoje. Tudo certinho aparecendo para vocês? Tudo certo. Tá, obrigada, Miriam. Então, a gente sempre começa com essa visão geral da filogenia, né, dos grandes grupos de fungos. E hoje, então, a gente vai ver o último grupo, o último grande grupo, né, desses que são considerados os 5 grandes filos dentro do grupo. Então, a gente já falou de Basidiomycota, a gente falou de Ascomycota, que são os 2 filos provavelmente mais conhecidos, que tem os fungos macroscópicos, né? A gente falou de Glomeromycota e de micorrizas no geral. Glomeromycota é o grupo que inclui as micorrizas arbusculares, que estão presentes em mais de 90% de todas as plantas que existem. A gente falou de Zygomycota, que são os fungos que se alimentam de açúcares mais simples. E Zygomycota a gente considera, então, um nome sensulato, porque a gente sabe que ele é um filo que, na verdade, está subdividido em 8 filos. E Chytridiomycota também sensulato, que também está subdividido, que a gente vai ver hoje. Chytridiomycota, então, inclui os fungos aquáticos. Então, na classificação do Tree of Life, Chytridiomycota sensulato está dividido em Chytridiomycota, Neocalymastigomycota e Blastocladiomycota, mas na filogenia proposta por Tedesco, que é de 2018, ele inclui, além desses 3, também Monoblepharomycota e Opidiomycota. Então, a gente vai falar de vários exemplos que estão dentro de um desses 5 filos aqui, mas vamos considerar todo Chytridiomycota sensulato, vendo alguns exemplos e o papel e alguns problemas desses fungos no ambiente. Então, aqui eu tenho só a classificação do Tree of Life, com 3 grandes filos. Dentro desse grupo agora, uma das características principais é que as células reprodutivas, os esporos, possuem um flagelo. E esse flagelo é considerado, essa célula é considerada opistoconte. Opistoconte significa que a célula tem um flagelo posterior único. Então, é igual, na verdade, às células, ou aos flagelos, as células reprodutivas dos animais. Então, é um esporo, uma célula sexual reprodutiva com um único flagelo posterior, e a célula nada, né, nesse sentido aqui, assim como, por exemplo, os espermatozoides. Então, esse tipo é chamado de opistoconte. Então, dentro de Chytridiomycota, tem, né, Chytridiomycota sensu stricto, são conhecidas aproximadamente 706 espécies, em Neocalymastigomycota 20 espécies, Blastocladiomycota 179 espécies. Talvez esses números não estão super atualizados, eu não cheguei a ver se tem alguma atualização diferente, mas é aproximadamente isso. Então, provavelmente existe um número muito maior do que esses que a gente está vendo aqui nessa tabela, mas que são táxons, né, ou espécies que ainda não foram descobertos. E por que acontece isso? Como a gente sabe, né, a diversidade que não tem utilidade para o ser humano, geralmente ela não é muito conhecida. E é isso que acontece nesse grupo. Então, nesse grupo, Chytridiomycota sensulato, que a gente está falando, que está associado à água, existem vários fungos que estão associados ao rumen de herbívoros, e que são fungos que auxiliam na decomposição, por exemplo, da matéria orgânica consumida por esses mamíferos, por esses bichos, por exemplo, como na decomposição de celulose, que os bichos não conseguem fazer, e os fungos, então, associados ao rumen, fazem esse trabalho de decompor a celulose, e são anaeróbicos.
No entanto, como não existe uma aplicação comercial, econômica ainda para esses grupos, não se conhece qual é a diversidade real desses táxons associados aos mamíferos. Então, provavelmente existem várias espécies vivendo aí dentro dos bichos que a gente não conhece ainda. E um outro nicho que é também super importante na ecologia desses fungos, para a ecologia desses fungos, são os ambientes altos e que tem neve constante. E esses fungos resistem e sobrevivem, então, sob a neve e são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, então, nos picos nevados. Então, se a neve, né, quando a água é disponível, ou a neve é disponibilizada na forma de água, esses fungos são os responsáveis pela decomposição e disponibilização, então, da matéria orgânica e dos compostos, né, resultantes da decomposição da matéria orgânica nesses ambientes. E aqui também a gente não tem ideia da diversidade real que existe, porque também não tem nenhum tipo de estudo sendo feito, né, mais constantemente. E esse é um problema que eu quero levantar aqui. A gente sabe, né, a gente que está na área da biologia, a gente sabe da importância de se conhecer a diversidade por conhecer, né, a gente sabe da importância que todos os seres têm na vida e na evolução da Terra. Mas infelizmente, né, a gente tem uma sociedade que é muito mais capitalista e que a gente acaba, então, tendo muita dificuldade, às vezes, com esses tipos de projetos, e a gente perde muita diversidade que a gente ainda não conhece por falta de investimento e por falta de estudos que poderiam ser feitos, né, nesse sentido. E aqui a gente está falando de um grupo que é bem críptico, assim, que a gente diz que é meio escondido, né, que está, assim, lá no Rúmel, então lá nos Alpes, mas se a gente pensar, por exemplo, em termos de micologia, todas as queimadas que estão acontecendo no Brasil, certamente estão destruindo muitas espécies que a gente não conhece, mesmo de fungos macroscópicos, porque a micologia no Brasil é muito recente, a gente pisa praticamente em micélio de espécies que a gente ainda não conhece o tempo inteiro. E, né, se a gente olhar as publicações de micologistas do Brasil, a gente tem um monte de espécies de cogumelos, de orelhas de pau, de fungos desse tamanho, né, sendo descritas o tempo todo. E essa diversidade também significa, essa diversidade desconhecida também significa que a gente desconhece várias das funções ecológicas, a gente desconhece a espécie, então, consequentemente, a gente desconhece qual o papel dela ecológico para a manutenção de outros seres ou daquele ambiente, e a gente desconhece o quão ela poderia ser útil, porque, né, os fungos produzem um monte de enzimas, porque eles dependem das enzimas decompositoras para se alimentar, e muitas delas produzem também antibióticos e vários outros compostos que eles liberam no substrato, e muitos deles podem ter ações para o ser humano também, que a gente ainda não sabe, e no momento que a gente perde, a gente nunca vai ficar sabendo, né? Então, esse é o desabafo. Tá difícil a gente seguir, mas a gente continua. A gente teve alguns artigos aprovados, aceitos para publicação. Vocês podem olhar lá na página do Micolabs atualizados. Alguma dúvida até aqui? Do blá, blá, blá? Então, vamos seguir. Então vamos seguir para algumas características gerais. Né? Já falei que o esporo, aqui a gente vê uma fotinha do esporo o gameta flagelado. O flagelo é o único posterior, como eu falei, e ele é liso.
né, completamente liso, ele não tem nenhum tipo de ornamentação. Assim como nos outros grupos, a parede celular é composta principalmente de quitina e beta-glucanas, e tem um subgrupo mais basal que também possui celulose na parede. E em todos os grupos de fungos também, em todos esses filos que a gente viu, tem um lipídio de membrana que é específico dos fungos, que se chama ergosterol. O ergosterol seria o análogo ao colesterol dos animais, e é uma das diferenças que separa, né, quando a gente vê lá a divisão entre fungos e animais, é uma das diferenças evolutivas que separa esses dois grandes filos. E essa é uma das coisas que é usada, por exemplo, para produzir antifúngicos, para combater fungos que atacam animais, né, que causam micoses. Então, muitos antifúngicos são feitos à base de compostos que atacam o ergosterol, destruindo, então, a membrana celular do fungo, para matar o fungo, sem atingir o hospedeiro animal. E isso é uma coisa importante da gente saber, porque não sei quem já teve micose, frieira, por aí, não precisa me contar, tá? É uma pergunta retórica, mas as micoses são muito difíceis de tratar. E são difíceis justamente porque a gente está muito próximo filogeneticamente dos fungos. Então, a gente está muito próximo filogeneticamente, a gente tem muitas coisas em comum com os fungos, biologicamente falando, em termos de células, de composição, e por isso é tão difícil de tratar. Então, essas diferenças químicas e de composição é o que a gente precisa, né, usar para desenvolver antifúngicos. Mas nessa disciplina a gente não fala muito de antifúngicos. A gente fala dos fungos como heróis. Bom, os fungos têm... Oi, fala. O ergosterol está presente nos outros filos também, ou só em quitridimicose? Em todos os filos. Em todos os filos, sim. Eu não mencionei antes, mas ele está presente em todos os filos dentro do reino Fungi. E assim como no reino inteiro também, a substância de reserva é o glicogênio, que é a mesma das células animais. Vou seguir, se quiserem me interromper, pode abrir o microfone e falar sem problemas, tá? Então, eles estão presentes em ambientes com água doce ou salgada, então pode ser em lagos, em poças, mas pode ser também em ambientes que têm bastante água, não necessariamente água disponível, então, como a gente falou antes, né, em ambientes com neve, que tem água a ser disponibilizada. E eles podem ser unicelulares, como esse bonitão que a gente está vendo aqui. Então, ele é unicelular, isso aqui, tudo que a gente está vendo é uma célula só, que tem essa parte amarela, que tem, então, toda a parte de citoplasma e todas as organelas aqui dentro. E a partir de um ponto, então, ocorre uma ramificação da parede, um crescimento da parede, formando esse micélio aqui bem ramificado, que a gente vai chamar de rizoide, e essa ramificação toda pertence a essa mesma célula, e tem um papel de aderência. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Ou eles podem ser cenocíticos, né, que são as hifas filamentosos, que são, enfim, as hifas sem septos que a gente já viu antes. E os esporos são flagelados, aí aqui eu trouxe só, então, para mostrar uma foto de um esporo em microscopia óptica. A gente vê aqui o esporo, e dentro ali um vacúolo e o flagelo, né? Então, isso aqui é o que a gente veria quando a gente tem a sorte de encontrar esporos nas iscas que a gente faz na aula prática. Então, como que a gente veria na aula prática esses fungos? O que a gente faz,
É muito difícil a gente ir lá coletar água e começar a buscar pelos fungos aleatoriamente. Então, a gente coleta água, geralmente a gente faz uma isca, e a gente usa lá na bote, ali perto, não sei se vocês já viram na frente do casarão, tem um laguinho, a gente coleta a água daquele laguinho, e a gente coloca uma isca de celulose. Então, nas aulas práticas lá na UFSC, a gente vê quitrídeo e micota que estão associados à decomposição de celulose. E para ficar fácil de ver, o que a gente usa é cebola. Vocês sabem quando a gente corta a cebola e a gente tira aquelas folhas internas, tem uma películazinha bem fina, às vezes, no meio. Então, a gente tira aquela película, a gente deixa a película por uns 15 minutos na luz ultravioleta, para esterilizar superficialmente, e aí a gente coloca essa película dentro da água do laguinho e deixa uma semana, 10 dias, e aí os quitrídeo micota que estão associados à celulose vão começar a se aderir para decompor a celulose daquela pelezinha da cebola. E como ela é tão fininha, ela tem uma única camada de células, às vezes duas, a gente consegue depois no laboratório, a gente tira aquela pelezinha e monta uma lâmina, e a gente consegue ver, então, um padrão que parece tijolinhos, que são as células da cebola, e a gente explora, então, para buscar os quitridimicota que estão associados ali. Então, a gente vê bastante hifa, cenocítica, que são as hifas somáticas, e aí a gente começa a procurar pelos esporângios, que são, então, as estruturas que produzem os esporos, ou os zoósporos, que como eles são chamados, porque são iguais aos esporos dos animais. Então, essa seria a nossa isca. Existem fungos aquáticos que decompõem outros tipos de materiais, então o pessoal que trabalha, que estuda, também usa outras fontes, como casca de camarão, né? Então, aí seriam fungos que decompõem queratina, por exemplo, né? E aí vai, dependendo do foco do estudo, né, tem outros tipos de isca a serem usados. Então, o talo, que é o corpo do fungo, já mostrei, né, que ele pode ser unicelular, e a célula, então, pode ter esses rizoides, que é uma extensão da parede que se ramifica, ou filamentoso. Então, no filamentoso, o micélio ou as hifas são cenocíticas, quer dizer que eles não têm septos, mas a gente já viu que os septos precisam se formar em algumas estruturas, em algumas partes, né? Isso funciona aqui também. Então, vai ocorrer a formação de septo aqui, por exemplo, onde a gente está vendo. Nesse caso, a gente tem um septo aqui, e essas partes desse micélio, ou dessa hifa, que estão mais alaranjadas, são partes da hifa que foram separadas por septos, porque elas vão se transformar em estruturas reprodutivas. Então, vocês lembram que a gente falou que quando vai acontecer a formação de esporos, aquela parte que vai produzir esporos vai sofrer várias modificações internas, modificações químicas, modificações morfológicas para a produção dos esporos, e o septo, então, isola aquela parte e mantém a parte que vai continuar crescendo somaticamente íntegra. Né? Então, embora o micelo, na sua maioria, as hifas sejam cenocíticas, ocorre a formação de septos para a produção das estruturas reprodutivas. Ou naqueles casos também que a gente comentou, onde se a hifa é danificada num pedaço, né, ou atacada, ocorre a formação de um septo, e essa parte aqui, então, que foi danificada, pode ser decomposta, e o septo mantém a integridade para que essa parte que está intacta continue a crescer. Então, esses são os dois momentos onde vai ocorrer a formação de septo em hifas que são cenocíticas. Isso também ocorre em qualquer grupo dos fungos que tem hifas cenocíticas. Então, em Chytridiomycota, Zygomycota sensulato e Glomeromycota. Nos fungos
unicelulares, a gente considera também que o talo é holocárpico. Isso significa, né, como ele é celular, como ele é unicelular, ele inteiro é responsável por produzir os esporos. Então, ele produz os esporos, se rompe, isso pode acontecer a partir de um opérculo, em algumas espécies, em outras espécies ocorre o rompimento da parede, os zoósporos, os poros são liberados, vão continuar o ciclo dando origem a novos talos, mas o original, a célula original aqui morre, né? Então, holocárpico significa que holo significa inteiro, o talo inteiro se transforma na estrutura reprodutiva, produz os esporos e morre. Então, aqui a gente tem uma imagem, depois eu vou mostrar uma série de imagens mostrando essa sequência aqui, que é bem bonita de ver. No caso dos talos que são miceliais, que têm hifas, né, só uma parte da hifa vai formar esporos. Então, aqui a gente vê um septo, essa parte toda aqui está produzindo esporos, essa parte se rompe, né, a gente vê aqui também, só essa ponta, essas pontas alaranjadas aqui produzem esporos, e depois que os esporos são liberados, o resto da hifa aqui continua intacto e continua a crescer, né? Então, isso é considerado um talo eucárpico, porque o micélio continua a se desenvolver e pode produzir estruturas esporângios, que são as estruturas que produzem os esporos, várias vezes ao longo da sua vida. E aí, com relação ao substrato, esses fungos podem viver ou se desenvolver dentro das células, seja do animal ou da planta hospedeira, ou ou na superfície das células. Então, aqui a gente tem um exemplo de espécies que vivem no interior da célula, essas são, então, consideradas endo, né, endo de interno, de dentro, endobióticas. Então, esse aqui é uma alga, esse aqui, né, compridinho aqui é uma alga do gênero Netrium, e ela foi, então, atacada e morta por Mesocitium, e o que a gente vê aqui, então, as bolinhas dentro da alga são os esporângios, que são bem esféricos. Então, o micélio primeiro ataca, começa a se alimentar dessa alga e forma esporângios para a reprodução sexuada. E o que a gente vê também, cada esporângio tem um tubo que liga o esporângio à parte externa, que é por onde os esporos vão sair, né, e ser liberados na água, para germinar, formar micélio e atacar outras algas. Então, essas são endobióticas. As que ficam na superfície, sobre a célula, são chamadas de epibióticas. Então, epi, sobre. E aí, aqui a gente tem dois exemplos. Aqui é um exemplo de uma espécie epibiótica em uma célula vegetal. Então, aqui o quadradinho verde está representando a célula vegetal. E o esporângio fica do lado de fora. Os rizóides podem entrar na célula, mas o esporângio fica do lado de fora, e depois, então, as células reprodutivas, os esporos sexuais flagelados, vão sair pelo opérculo quando estiverem maduros, quando esse se abrir. Né? Que é diferente, então, do que a gente viu aqui em cima, na endobiótica, onde o esporângio estaria dentro da célula, só com o opérculo ali na superfície para liberação dos esporos. Um outro exemplo de uma espécie epibiótica é uma espécie que a gente vai falar depois mais, que é uma espécie que ataca anfíbios. E aqui, então, a gente tem o desenho, a foto do esporângio, e aqui a gente vê isso que está aqui em cinza mais escuro, é a pele do anfíbio, e aqui, então, o esporângio com os rizóides na superfície externa da pele do anfíbio, aderido ali na pele do anfíbio.
Então, essas são epibióticas. Alguma dúvida até aqui? Então, unicelular ou filamentoso, holocárpico ou eucárpico, endobiótica ou epibiótica. E aqui, então, é aquele exemplo de Chytrium, esse aqui é o esporângio, e essas é uma sequência de fotos, não são minhas, mas eu acho que elas são bonitas para a gente ver a liberação da massa dos esporos. Então, aqui a gente vê o esporanjo agora aberto, vazio, isso aqui toda a massa de milhares de esporos flagelados. Bom, então, a maioria das espécies é considerada sapróbia, e se alimenta geralmente de matéria orgânica morta, mas várias podem ser parasitas e podem atacar organismos vivos. Né? Aqui a gente tem uma outra espécie de quitrídeo que ataca algas. Aqui a gente tem a alguinha de novo, essa aqui eu não tenho o nome dela. E aqui, nesse caso, é uma espécie de quitrídeo epibiótica, que está aqui o esporângio, e a gente não vê bem, mas aqui ele está aderido à parede externa da alga. E tem espécies que atacam, por exemplo, essa é uma espécie que é comercialmente importante porque ela ataca alfaces e cria essa doença que causa um amarelamento das veias ou da venação das alfaces. Então, como eu falei antes, tem um grande número, uma diversidade grande de espécies que habitam rumen e que vivem anaerobiose, e que é importante para esses bichos simpáticos, porque ajuda no processo digestivo da celulose. Então, eles comem melhor, justamente por causa da presença desses fungos no rumen deles. Esse aqui é um exemplo, então, de Orpinomyces joioni. Não se conhece muito, mas a gente vê essa vaquinha feliz com seus Chytridiomycota. E para finalizar, então, eu vou contar essa história desse fungo. Isso aconteceu há alguns anos. Esse é um fungo chamado Batrachochytrium dendrobatides, e esse fungo se tornou mais conhecido porque há alguns anos houve, eu acho que começou, a primeira incidência que foi observada foi no Reino Unido, onde se observou que uma grande população de anfíbios, de sapos de uma localidade, apareceu morta e ninguém sabia exatamente por quê. E aí, quando foram estudar o que estava acontecendo naquele local, perceberam que os sapos tinham morrido por causa de algo que estava atacando a pele deles e que impedia, então, eles de respirarem. Então, os sapos morrem asfixiados, praticamente, e eles viram, então, que era esse fungo aqui, que é um Chytridiomycota, né, que está associado, então, à umidade do local onde os sapos vivem, que estava dizimando aquela população. E existem várias teorias e várias hipóteses sobre como que surgiu e onde que surgiu esse fungo na África. Então, esse fungo existe associado a anfíbios que são resistentes a ele, e não se sabe exatamente como que houve esse escape, mas certamente o que aconteceu, então, foi que o fungo associado a uma espécie de anfíbio resistente, né, talvez uma das hipóteses é que sejam sapos que são comestíveis e que foram, então, levados para outros lugares para serem usados como, né, na culinária, e houve um escape de algum desses sapos, e o fungo, então, foi liberado também naquele local, introduzido como uma espécie exótica, e que começou a atacar os anfíbios locais que não são resistentes, né? Então, existem várias espécies dentro desse grupo, existem algumas espécies que também atacam salamandras, e no Brasil eles também estão presentes, e pode ser
brutal, assim, na comunidade. Então, agora, isso já faz um tempo, já existem vários estudos, no Brasil existe um grupo que trabalha com isso, e já existem mais formas de controle. Mas o ciclo, então, acontece quando os esporos que estão na água, né, obviamente vão entrar em contato com os anfíbios que estão ali, e eles crescem, então eles se associam, né, como a gente viu lá na outra foto que eu mostrei, eles são epibióticos, vão se associar à parte externa, à superfície da pele desses bichos, começam a crescer e eles causam como se fosse uma necrose, a pele fica sem conseguir respirar e eles morrem asfixiados. Esses fungos, então, formam esporângios, em mais ou menos 2 semanas, esse tempo aqui de morte, né, varia bastante de acordo com as espécies envolvidas, mas pode ser ali entre 2 semanas. Os fungos formam esporângios na pele do anfíbio e vão, então, depois que o anfíbio morre, os esporos são liberados no próprio ambiente aquático, e ficam, então, propensos a crescer e contaminar outros indivíduos. Então, para quem quiser saber mais, eu acho que vai ter um wiki sobre isso, mas também tem vários artigos falando mais sobre, por exemplo, quais são as espécies que ocorrem no Brasil, é bem interessante. E mostra, de certa forma, o que a gente faz, né, o poder que a gente, como ser humano, como espécie humana, tem de mover as espécies e causar essas tragédias ecológicas, né. Então, aqui só para fechar, esse foi o nossa última aula de filos, né? Então, a gente começou a ver, deixa eu ver que tem alguém querendo entrar. Como é que eu faço? Já volto para cá. Ups. Então, essa foi nossa última aula com filos, e a gente vê, então, aqui os grandes grupos que a gente viu, né, nessas últimas semanas. A gente começou, então, com a ascomicota, que inclui vários fungos macroscópicos decompositores de madeira, mas inclui também as leveduras. Depois a gente viu a basidimicota, que inclui os fungos mais conhecidos, vários fungos que inspiram a cultura pop, filmes, videogames, mas também tem fungos que são parasitas de plantas, como a gente viu os carvões e as ferrugens. Depois a gente viu glomeromicota, e a gente falou bastante de micorrizas. Glomeromicota, então, os ancestrais de glomeromicota foram importantes para transformar a Terra no que ela é hoje, né, porque eles se associaram aos primórdios das raízes das plantas lá, né, no Devoniano, e foram responsáveis para que as plantas conseguissem conquistar o ambiente terrestre e a gente ter o ambiente que a gente tem hoje. Depois a gente viu o zigomicota, que inclui vários fungos que a gente considera como mofos, mas vários importantes na indústria e super importantes na sucessão ecológica, porque eles são os primeiros a começarem a decomposição de muita matéria orgânica por estarem associados a açúcares mais simples. E hoje, então, a gente finalizou com o Chytridium-micota, que estão presentes em ambientes aquáticos. Existe esse grupo, né, que ataca anfíbios, e que houve um escape provavelmente irresponsável, né, mas também eles são super importantes na manutenção da diversidade e da decomposição, e na decomposição
de matéria orgânica em ambientes gelados, como nos picos nevados, e também são super importantes para os nossos amigos herbívoros, né, para os bichos que se alimentam de pasto, por exemplo, porque eles estão presentes no rumen e ajudam, né, eles a comer melhor, porque ajudam na decomposição da celulose no rumen desses animais. E por hoje era isso. Eu vou parar de gravar e a gente pode abrir para perguntas e conversar mais um pouco, quem tiver dúvidas. Estou parando a gravação agora, interrompo.